Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic Cyberpunk, de um ninguém a lenda. Capítulo 51. Vale a pena lutar. O ataque ocorreu mais rápido do que o esperado. Ainda mais rápido do que Carl e os outros haviam previsto. Todos presumiam que os atacantes haviam se contido durante a viagem, esperando até os momentos finais, quando chegassem ao destino e baixassem a guarda, para atacar. Então eles se prepararam mentalmente para uma luta em 10 minutos. Mas assim que verificaram as horas, viraram a esquina e seguiram em direção à Torre Azur. O comboio atrás deles foi atingido. Bum! Carl foi o primeiro a reagir, saindo do carro e assumindo uma postura defensiva. Não houve ataque. Só então ele percebeu que a explosão não havia ocorrido perto deles, havia atingido o comboio da retaguarda. Por um instante, ele pensou que, apesar de toda a sua cautela, não havia previsto o ataque. É a parte de trás do comboio, parece que os atacantes finalmente localizaram seu alvo. Oliver saiu do carro, segurando sua submetralhadora Shingen. Naquele momento ele tinha certeza, a retirada anterior não se devia à falta de efetivo dos atacantes, mas sim a uma manobra calculada. As missões de escolta sempre têm um ditado comum: o alvo mais óbvio muitas vezes não é o verdadeiro. Porque todo mundo sabe que andar por aí chamativo e atraindo atenção é a pior maneira de se manter discreto. Misturar-se à multidão é sempre a melhor estratégia. Eles nos atacaram primeiro, provavelmente para testar se o alvo estava entre nós. Assim que confirmaram que o alvo não estava em nosso grupo, não havia motivo para continuarem nos atacando. A voz de Oliver era firme, mas seus olhos estavam fixos nos outros mercenários que também estavam pegando suas armas. Qual é a ligação, cara? Jack se virou para ele. Voltamos atrás e ajudamos. Embora as corporações os tivessem dado como mortos anteriormente, desta vez era diferente. O alvo estava dentro daquele comboio, e se o alvo morresse, toda a missão teria sido em vão. Tem um plano, Kaká? Man, agora totalmente convencido pela liderança de Kara, seguiu seu exemplo sem hesitar. Sem planos. Kara sacou sua pistola Kenshin. Nós simplesmente os matamos a todos. Ele não era um guarda-costas profissional. Ele não conhecia manobras táticas de proteção. Ele só conhecia uma maneira de manter o alvo em segurança. Elimine todas as ameaças antes que elas possam agir. Restavam 10 mercenários, incluindo Carl, Jack, Oliver e Man. Os 6 restantes pareciam já ter tomado uma decisão enquanto ainda estavam nos veículos. No momento em que saíram, um deles acenou com a cabeça para Carl antes de correr na direção oposta à do ataque. Eles estão abandonando a missão? Carl ficou pensativo. Mas antes que ele pudesse refletir sobre isso, um dos 5 mercenários restantes se aproximou dele. Você é o Carl, certo? Perguntou o homem. Ouvi seu esquadrão te chamando assim mais cedo. E você é? Carl observou o mercenário de meia-idade, coberto de cicatrizes, aparentando ter entre 40 e 50 anos. Ele não tinha tempo para conversa fiada. Precisavam ir embora. Pode me chamar de Brown, disse o homem. Vimos suas habilidades antes. Quando entrarmos, você ficará encarregado de proteger o alvo. O que você quer dizer com eu sou responsável por proteger o alvo? Não era essa a função de todos? Este trabalho é complicado. Quem está atrás do alvo não é amador. Se as coisas derem errado. Brown olhou para Carl e assentiu. Considere isso um favor por ter salvado meu esquadrão mais cedo. Você pega o alvo e foge. Nós o seguramos. Sua voz era calma. Essa era a expressão dos 4 mercenários que estavam atrás dele, como se já tivessem aceitado. Carl entendeu tudo de repente. Ele lançou um olhar para o 6º mercenário, aquele que havia disparado para longe, quase desaparecendo de vista. O mercenário de meia-idade percebeu o olhar de Carl e também se virou para observar seu companheiro de equipe em fuga. Ele é o mais novo do nosso esquadrão. Se morrermos e a missão for concluída, ele receberá o pagamento do intermediário e enviará para nossas famílias. Esse dinheiro será suficiente para que eles sobrevivam. Dito isso, ele passou por Carl, liderando seus 4 companheiros de esquadrão restantes em direção à luta. Não se preocupe. Já lhe dissemos, se todos morrermos, se a missão falhar e não houver dinheiro para nos enterrar separadamente, ele voltará e recolherá nossos restos mortais. Seremos todos enterrados juntos. Você não se importaria de compartilhar uma sepultura conosco? Carl suspirou. Não me importo. Bom. O mercenário sorriu, as rugas profundas em seu rosto se alterando com a expressão. Então nós entraremos primeiro. Lembre-se, se as coisas derem errado, tire o alvo de lá. Você é muito jovem para morrer antes de nós, os veteranos. Do início ao fim, o homem manteve a calma. Só quando estava prestes a caminhar para a própria morte, permitiu-se um pequeno sorriso. E assim, de repente, quando ele e sua equipe viraram a esquina, houve troca de tiros. E ele se foi. Homens bons. Mandei um tapinha no ombro de Carl antes de dar um passo à frente. Nesse caso, eu fico com a frente. Afinal, era isso que ele havia prometido quando entrou para a equipe, ficar na linha de frente e aguentar a pressão. Carl exalou novamente com a expressão endurecida. Ele nunca havia parecido tão sério antes. O que poderia ser mais pesado do que o último pedido de um homem moribundo? Esse peso oprimia os ombros de Carl, obrigando-o a levar as coisas a sério. Quando ele, Oliver e Jack chegaram à esquina, o campo de batalha era um caos completo. Os 37 seguranças da Arasaka foram reduzidos a menos de 20.
Eles abandonaram seus veículos e invadiram uma loja de conveniência de 3 andares, usando o prédio como defesa. O barco Lake Lady Guinevere estava estacionado do lado de fora com as portas abertas, mas o alvo não estava à vista. E em frente à loja, 2 grupos distintos avançavam em disparada. Um deles era fácil de reconhecer: os atacantes. As submetralhadoras Shingen deixaram isso óbvio. O outro grupo era escória do Maelstrom. Jack cerrou os dentes com sua submetralhadora Saratoga já em punho, enquanto avançava ao lado de Man. O campo de batalha estava uma bagunça. A segurança da Arasaka ficou encurralada, obrigada a defender a fachada da loja. Os atacantes e a Maelstrom avançaram juntos. Entretanto, Carl e seu esquadrão de mercenários se aproximavam pela lateral. Oliver olhou de relance para Carl. Vou ficar com Man e Jack. Vocês entram pela porta dos fundos da loja. Se não houver nenhum inimigo lá, agarrem o alvo e corram. Você pretende lutar até a morte? Pense nisso como se eu tivesse contraído a infecção. E com isso, Oliver lançou-se à batalha. Carl sabia o que tinha que fazer, o que Brown lhe havia contado, o que Oliver acabará de dizer. Retire o alvo. Correr. Eles tiveram que correr. O objetivo do inimigo era o alvo, não os mercenários. Contanto que o alvo escapasse, não valeria mais a pena persegui-lo. Nesse ponto, a sobrevivência não seria impossível. Carl matou muita gente em 2075, mas essa foi a primeira vez que ele tentou salvar alguém. E no entanto, vale a pena. Capítulo 52. Eu simplesmente estava aqui. Em meio aos estrondos de tiros e explosões ao longe, Carl correu pelo beco, dirigindo-se para os fundos da loja de conveniência. Ele não se surpreendeu ao ouvir os disparos de canhão, porque a primeira explosão já lhe tinha revelado exatamente o que era. Sistema de lançamento de projéteis, um implante cibernético que transforma o braço do usuário em uma plataforma de artilharia miniaturizada, permitindo que ele dispare mísseis ou projéteis explosivos a partir do antebraço. Carl já havia considerado comprar um antes. Ele até passou meio dia pesquisando sobre o assunto. Mas no fim, ele nunca levou isso adiante. Não porque o próprio implante cibernético fosse inacessível, mas sim porque o custo da munição era absurdo. Miniaturas de granadas e foguetes guiados não eram exatamente fáceis de encontrar. E cada disparo era de uso único. Se disparasse uma vez, tinha que pagar novamente. Que tipo de mercenário falido teria dinheiro para lutar desse jeito? Quem quer que fossem esses atacantes, eles tinham dinheiro para queimar. Mas algo em suas táticas não fazia sentido para Carl. Eles haviam disparado foguetes contra eles sem problemas antes. Por que não agora? Em comparação com o fraco impacto dos sistemas de projéteis cibernéticos, foguetes reais poderiam destruir esta loja de 3 andares em segundos. Então ele refletiu sobre o passado. Mesmo durante a primeira emboscada, nenhum dos foguetes teve como alvo direto o carro. Estavam tentando capturar o alvo vivo? Não. A julgar pela imprudência com que usaram os explosivos, não precisavam que o alvo estivesse em perfeitas condições. Eles só precisavam que eles estivessem vivos. A mente de Carl funcionava rapidamente. Seus pés, não. Ele não tinha implantes cibernéticos como alguns outros mercenários. Sem implantes cibernéticos para as pernas. Apenas 2 pés humanos, o que significava que ele ainda precisava respirar enquanto corria. Então, quando Carl finalmente chegou à entrada dos fundos da loja de conveniência, ele a encontrou completamente desprotegida. Esquisito. Mesmo que a segurança da Arasaka tivesse sido forçada a recuar às pressas, mesmo que não tivessem outra escolha a não ser se abrigar ali, eles ainda eram profissionais. Deixar a entrada dos fundos completamente desprotegida foi um erro de principiante. Em que diabos eles estavam pensando? Será que eles realmente acreditavam que os atacantes e o Maelstrom não pensariam em dar a volta e atacá-los por trás? Carl entrou, e encontrou a sua resposta. O alvo ficou ferido, e em estado tão grave que eles não conseguiam se mexer. Assim que Carl entrou, os guardas da Arasaka estremeceram. Um deles quase atirou nele por instinto, mas então Carl levantou as mãos e eles o reconheceram. Você é o mercenário que contratamos? Todos eles já tinham visto Carl em ação anteriormente. É claro que eles se lembravam dele. Mercenário? Uma voz suave falou. O olhar de Carl mudou de direção, e pela primeira vez ele viu o alvo. Uma jovem mais ou menos da idade de Carl. Ela era esbelta e vestia um kimono cor de sakura. Seus longos cabelos negros e sedosos caíam até as costas. O rosto dela era bonito, mas não tão impressionantes quanto seus olhos. Íris profundas e escuras, como um céu estrelado à noite. Carl ficou momentaneamente hipnotizado. São cibernéticos? Esse foi o primeiro pensamento dele. Mas então ele percebeu a ferida dela. Suas mãos apertavam o abdômen, pressionando com força um ferimento de bala que sangrava rapidamente. O rosa suave do seu kimono já estava encharcado de carmesim. Esse contraste de cores quase ficou bonito, como uma flor de cerejeira manchada de sangue. Ela foi baleada enquanto se esquivava? Carl estreitou os olhos. Por que ninguém a tratou ainda? Ele não entendeu. Os guardas da Arasaka estavam por perto, tensos, ansiosos, mas nenhum deles a ajudava. Será que eles realmente não perceberam? Se isso continuasse, o alvo sangraria até a morte como algum presidente americano do século XVIII que foi sangrado até a morte por médicos. Um dos seguranças da Arasaka hesitou? Um dos seguranças da Arasaka parecia visivelmente nervoso. Ele tentou manter a compostura, mas aí ele disse algo tão absurdo que Carl quase pensou que o cara tinha algum problema mental. Não podemos tocar na senhora.
Se encostarmos um dedo nela, nossas famílias sofrerão. Então, tomado por profunda culpa, ele se virou para olhar para a jovem que eles deveriam proteger. Se eu falhar no meu dever, o único que morrerá serei eu. Que tipo de besteira feudal é essa? Car ficou estupefato. A Arasaka deveria ser uma corporação capitalista. Desde quando eles começaram a agir como aristocratas medievais? Este foi o decreto do meu bisavô. Não os culpem. Eles não podem ir contra a vontade dele. A voz da mulher era suave, porém serena. Apesar da palidez da pele, resultado de uma grave perda de sangue, ela manteve uma postura graciosa e nobre ao olhar para Carol. Fui descuidado ao sair do carro. Não consegui desviar de uma bala. Falhei no teste. Meu ferimento foi um acidente. Mas o teste estabelecido pelo meu bisavô não deve ser interrompido. Ela então voltou seu olhar para Cara. Eu os envolvi. E você? Cara cerrou os punhos. Então isso é realmente algum tipo de teste maldito? Eu sabia que a política familiar corporativa era implacável, mas fazer um teste tão mortal, arrastando tantas pessoas para isso, é uma completa loucura. Para eles, a vida dos mercenários e dos agentes de segurança não significava nada. Não. Até mesmo funcionários da própria Arasaka morreram por isso. Para a elite corporativa, talvez apenas o próprio sangue importasse. Não. Este teste incluía até mesmo a vida dela em jogo. Carrego o sangue de uma nação estrangeira, uma nação mergulhada no pecado. Se eu não conseguir passar neste teste e provar meu valor para a família, então deve ser o destino. A flor de cerejeira nascida dos crisântemos e das rosas. Car finalmente confirmou. Ela era o alvo. Mas olhando para ela, a forma como ela estava sentada ali, tão resignada com a morte, algo dentro de Caro se contorceu em repulsa. Vocês criaram esse maldito teste. Tanta gente morreu por causa disso. E agora que chegou a sua vez de morrer, você simplesmente aceita isso como se não fosse nada? Se você morrer, todos lá fora morrem com você. Brown e sua equipe. Jack, Man, Oliver, todos eles também vão morrer. Talvez a vida e o dinheiro não significassem nada para as elites corporativas como ela. Mas havia pessoas neste mundo que precisavam de ambos para sobreviver. E isso não era algo que um fracassado pudesse simplesmente aceitar e abandonar. Mover. Carl empurrou os seguranças da Arasaka para o lado. Eles recuaram cambaleando, assim como haviam empurrado os mercenários antes. Então, enquanto eles olhavam incrédulos, Cara se agachou. Vou levar o alvo comigo. Alguma objeção? É ela. É membro da equipe de trauma? Os guardas da Arasaka ficaram paralisados, observando Carl erguer a dama nos braços. Um deles murmurou algo, quase como se estivesse em transe. Ele não. Carl estreitou os olhos. Fale mais alto. Não consigo te ouvir. Ele não. Ela não faz isso. Por que não? No momento em que ela concordou em fazer o teste e provar que seu sangue nobre era digno de continuidade, sua filiação foi revogada. Carl soltou um suspiro profundo. Tudo bem. E quanto a Compeki Plaza? Eles têm equipes médicas lá? Esse sim. Na entrada, há uma unidade médica composta exclusivamente por mulheres para lidar com incidentes inesperados. Carl zombou. O que? Você está com medo dos direitos LGBTQ ou algo assim? LGBT, o quê? Esquece. Não importa. Você não ia conseguir de qualquer jeito. Então a expressão de Cara tornou-se fria. Se vocês ainda têm um pingo de dignidade, resistam aos agressores. Vou levar sua dama até os médicos. A equipe de segurança da Arasaka observou em silêncio atônito enquanto Cara carregava a jovem embora. Nenhum deles se mexeu para impedi-lo. Nenhum deles se atreveu. Poucos segundos depois, eles trocaram olhares. E como se finalmente tivessem recuperado um pouco da razão, ergueram suas armas e se prepararam para defender sua posição. Ainda que eles já não faziam ideia do que fazer em relação a essa situação. Enquanto Caro se movia rapidamente pelo beco, a mulher olhou fixamente para ele. Seus olhos brilhantes se fixaram no rosto dele. Você está tentando me salvar? Por que você quer concluir a missão? Caro não olhou para ela. Quero salvar pessoas. Meus amigos e vocês. Sua voz era firme, mas então ele olhou para ela. Não acho que você seja uma boa pessoa. Mas você tem olhos lindos. Seu aperto se intensificou ligeiramente. Então, na escala das minhas prioridades, onde salvar meus amigos pesa 99%, vou dedicar 1% da minha preocupação a você. Os lábios da mulher se curvaram em um sorriso radiante. Estranho. Eu te ouvi mais cedo, quando você estava xingando empresas como a minha. Por que você ainda teria alguma piedade de mim? Caro suspirou. Eu já te disse. Seus olhos são lindos. Não me é permitido apreciar algo belo? Então, seu olhar se voltou para frente, em direção à imponente Compeki Plaza, ao longe. Uma cerejeira deixa cair inúmeras pétalas. Alguns caem no chão e se decompõem. Mas Cara exalou. Este simplesmente caiu nos meus braços. É só isso. Capítulo 53. Enfrentando a Akpa. Qual o seu nome? Após ouvir as palavras de Caro, a menina em seus braços permaneceu em silêncio por um instante. Quando Caro começava a suspeitar que ela pudesse ter desmaiado devido à perda excessiva de sangue, ela falou sua voz quase um sussurro. Cara, meu nome é Cara. Kaká também trabalha. Ele olhou para a menina em seus braços e disse, se você estiver com pouca força, pare de falar.
Quanto menos você disser, maiores serão suas chances de sobreviver. Mas Car, falando comigo desse jeito, você não está tentando me fazer responder? Seu rosto já pálido ficou ainda mais branco, mas naquele instante, sua expressão subitamente se tornou séria. Então, como se estivesse declarando algo de grande importância, ela moveu seus lábios manchados de sangue e disse: Haruko. Meu nome é Haruko. Haruko? Percebendo a formalidade dela, Car não parou de se mexer, mas respondeu mesmo assim. Em japonês, Haruko deve significar a mesma coisa que em chinês, certo? Significa filho, de céus claros. Você nasceu em um dia ensolarado? Não combina muito com o céu cinzento e poluído de Night City, não é? O sorriso de Haruko era deslumbrante, como se, apenas com um sorriso, ela pudesse dissipar a escuridão. Talvez seja por isso que me machuquei, porque não pertenço a este lugar. Bobagem supersticiosa. Cara queria zombar, mas, olhando para o rosto de Haruko, tão pálido e deslocado sob as luzes de neon de Night City, ele se viu incapaz. Aguente firme mais um pouco. Já estamos quase lá. Cara pensou em parar um carro, jogar Haruko dentro e correr desesperadamente para a Praça Konpeki. Mas, talvez devido aos tiroteios contínuos à distância, nenhum veículo se aproximou. O único carro que seguia na direção deles parou ao ouvir os tiros, e fez uma derrapagem de 180 graus, acelerando ao máximo na direção oposta. Caramba, desde quando as pessoas nesta cidade têm habilidades de direção tão boas? Ele nem sequer conseguia roubar um carro direito. Quão longe estamos agora? Um homem adulto normal caminha de 1,7 a 2 metros por segundo. Cara estava se movendo rapidamente? Mesmo carregando Haruko, ele praticamente corria, percorrendo cerca de 6 metros por segundo. Nesse ritmo, a distância restante até a Praça Konpeki era inferior a 1000 metros. Significado: ele chegaria em cerca de 2 minutos. Será que Haruko aguenta 2 minutos? Cara repassou rapidamente seus conhecimentos sobre a equipe de trauma. Se uma pessoa normal sofresse um ferimento de bala no abdômen, contanto que nenhum órgão vital ou artéria principal tenha sido atingido, eles geralmente conseguiam sobreviver por cerca de 15 minutos. 15 minutos. Quanto tempo se passou desde o início do tiroteio? Se ele incluísse todo o tempo de inatividade e os atrasos, então, ele ainda tinha cerca de 8 minutos restantes. Há bastante tempo. Cara sentiu, de repente, um pouco de arrependimento. Quando assistia às sessões de braindance da Trauma Team, ele só escolhia simulações de combate. Agora que ele pensou nisso, ele nunca se preocupou em ter formação médica. Lição de vida aprendida. Se Oliver estivesse aqui, pelo menos ele seria capaz de estabilizar Haruko. Cara não podia fazer muita coisa. Se ele mexesse no ferimento, poderia piorar a situação. Mas este pensamento desapareceu. 10 segundos depois, Cara estava agradecido. Ainda bem que não foi o Oliver quem veio. Porque se tivesse sido o Oliver, ele não teria conseguido lidar com isso. Parado bem no caminho de Cara, bloqueando sua passagem, era uma figura enorme e imponente. Cara engoliu em seco. Sua voz saiu rouca. Isto também faz parte do teste? Os olhos estrelados de Haruko refletiam a enorme sombra. Um estranho ar pensativo surgiu em seu olhar, mas, tão rápido quanto surgiu, desapareceu. Em vez disso, ela soltou uma risada suave e sussurrou: talvez, não. Então, sua expressão mudou, em algo indescritível. Parece que vamos morrer juntos, Cara. Seus olhos podem ser lindos, mas eu detesto cachorros corporativos. Morrer juntos? Não, obrigada. Com cuidado, Cara colocou Haruko no chão, encostada na vegetação de um canteiro à beira da estrada, deixando-a descansar sentada, apoiada nas plantas. Mesmo em 2075, os vasos ainda continham plantas verdes de verdade. Mas, quem diria se eles receberiam nutrientes extras hoje? Seus movimentos eram firmes, certificando-se de não lhe causar nenhuma dor desnecessária. Só depois de se certificar de que ela estava acomodada, Cara voltou sua atenção para a figura de 2,5 metros de altura que estava em seu caminho. Um imponente Akpa com ambos os braços empunhando um canhão Gatling, bloqueando completamente a estrada. Canhão Gatling, uma arma com calibre superior a 20 mm, projetada para fogo contínuo. Então era mesmo uma Akpa. Cara já esperava por isso. Talvez até desejasse isso inconscientemente. Seria isso, um sonho que se tornou realidade? Gato e rato? Cara não acreditou por um segundo que aquele piloto da Akpa os tivesse avistado e estivesse agora em perseguição. Não, isso pareceu intencional. A maneira como a enorme máquina avançou lentamente, bloqueando propositalmente a fuga deles. A maneira como esperou, deixando o cara pensar que tinha uma chance antes de se revelar. Sim, esse jogo doentio, clássico jogo de gato e rato. O piloto da Akpa olhou para Haruko, mas, por mais estranho que pareça, ele não parecia particularmente interessado nela. Apesar de ela ser o alvo de toda essa operação. Não, a atenção dele estava voltada para Cara. Então, a Akpa ergueu seu canhão, mas em vez de mirar, o piloto fez algo estranho. Ele bateu no cano, deslizou os dedos até a metade do comprimento e então apontou para o próprio capacete. Os olhos de Cara se estreitaram. Esse gesto, isso significava apenas uma coisa. Ah, então é você. O piloto dentro do avião era o mesmo atirador de elite de antes. Aquele a quem Carla havia baleado na cabeça. Aquele que deveria estar morto. Acho que realmente deveria ter terminado o trabalho naquela época. O piloto da Akpa não respondeu. Ele simplesmente ergueu lentamente seu canhão Gatling, como um carrasco saboreando o momento antes da execução. Para ele isso era um ritual.
deixando claro para sua presa quem estava prestes a despedaçá-la. Uma cortesiazinha doentia, hein? Cara sentiu um nó na garganta por uma fração de segundo. Então, ele se virou e correu. Por que tipo de idiota ficaria ali para confrontar um membro da ACPA de frente? Com nada além de uma pistola e alguns implantes cibernéticos bem fracos? Não. Isso não vai acontecer. Tentando fugir, o piloto da ACPA já tinha visto aquilo antes. O pânico, o desespero, as tentativas fúteis de fuga. Ele já havia rasgado dezenas como esta, e com Caro não seria diferente. No momento em que Caro se virou, o canhão Gatling rugiu e ganhou vida. Ou, teria acontecido, se não fosse pelo pequeno objeto rolando em direção aos pés do ACPA. Um objeto redondo e metálico. Uma granada? Capítulo 54. Combate. Todo piloto da ACPA, antes de vestir seu traje e experimentar aquele poder sobre-humano, sempre era alertado sobre uma coisa. Não se deixe levar demais pela emoção do poder. E o mais importante, tenha sempre cuidado com granadas e foguetes. A blindagem de um ACPA era comparável à de um tanque de batalha principal, mas mesmo um tanque podia ser incapacitado ou destruído se atingido por um número suficiente de foguetes antitanque. E granadas, embora não sejam tão letais, ainda podem representar uma ameaça. Então, quando a primeira granada de Caro rolou em direção aos pés do ACPA, o piloto instintivamente desviou, desviando-se antes que pudesse explodir. Mas, não aconteceu. A granada ficou ali parada, imóvel. Uma decepção? O piloto mal teve tempo de processar esse pensamento quando Caro lançou outra ameaça. Dessa vez, em vez de se esquivar, ele hesitou. Uma metralhadora Gatling era pesada demais, mesmo para alguém vestindo um terno da ACPA. Ele não conseguia mais fazer nenhuma manobra de atirador de elite como antes, abatendo um alvo em movimento no ar. Então ele se esquivou novamente executando instintivamente uma manobra evasiva perfeita, que havia sido treinada em inúmeras sessões de treinamento. A granada caiu no chão nas proximidades. E tal como o anterior, não explodiu. Outro fracasso? Não. Agora ele entendeu. Caro estava enganando. Uma onda de humilhação atingiu o piloto. A primeira vez que Caro o humilhou foi quando superou em um duelo de armas. Agora, de novo, ser alvo de zombaria de um mercenário qualquer, daqueles de rua? Ele? Um soldado de elite? Um homem que ultrapassou dezenas de concorrentes, garantindo sua posição acima de todos eles? Imperdoável. Essa missão era muito importante. Seus superiores haviam infringido as leis de Night City apenas para contrabandear um traje da ACPA para a cidade para esta operação. E ele não podia se dar ao luxo de falhar. O piloto da ACPA cerrou os punhos, a humilhação transformando-se em fúria. Suas ordens eram claras. Mas neste momento, ele não dava a mínima para ordens. Tudo o que importava. Estava matando o cara. Deixando Aruco para trás, o piloto da ACPA avançou, perseguindo Carla até um prédio próximo. Se esconder atrás de muros. Acha que isso vai te salvar? Seu traje ACPA era um protótipo de combate recém-desenvolvido, um canhão antiaéreo de classe média projetado para operações de precisão em campo de batalha. Não tão ágil quanto um ACPA leve, mas nem de longe tão incômodo quanto um pesado. Perfeitamente equilibrado. O peso da ACPA deixou marcas profundas no pavimento por onde passou, uma prova da potência bruta armazenada em sua estrutura reforçada. O piloto se recompôs, analisando seus erros anteriores. Sua armadura podia resistir a granadas. Ele deveria tê-los ignorado? Abateu Caro no instante em que ele virou as costas. Mas será que ele se arrependeu de brincar de gato e rato com ele? Nem por um segundo. Cada piloto da ACPA, quanto mais tempo passava dentro de seu traje, mais se afundava em suas próprias ilusões. Eles não eram humanos. Eles eram deuses da guerra. O pesadelo de qualquer campo de batalha. E a verdade? Nem mesmo seus treinadores ousaram quebrar essa ilusão, porque no momento em que um piloto da ACPA percebeu que era apenas mais um soldado em uma máquina, a loucura se instalou. Eles jamais poderiam voltar atrás. A ACPA avançou a passos largos, reduzindo a distância em segundos. Caro mal conseguirá entrar no prédio? Quando o piloto fez seu próximo movimento. Qual o seu método de entrada preferido? Força bruta pura. Ele atacou. Para um arquiteto da ACPA, paredes de concreto eram tão resistentes quanto tofu. Na verdade, para um piloto da ACPA, que passou mais tempo destruindo pedras do que cortando tofu, o concreto pode, na verdade, ser o mais frágil dos dois. Senhor, o senhor precisará se registrar? O piloto ouviu uma voz do outro lado da parede, aparentemente falando com Cara, mas outro som interrompeu a conversa. A bela música de uma parede se despedaçando. Colidir. Ah! Em meio a gritos de terror, o piloto da ACPA irrompeu pelo concreto, entrando no saguão do prédio, um amplo espaço aberto com 800 metros quadrados. 7 funcionários com uniformes de recepção permaneceram imóveis, chocado com sua entrada repentina e violenta. Mas o piloto os ignorou. Eram insetos. Esmagável. Descartável. Seu único alvo era Cara. Seus olhos percorreram a sala. Então, lá, a silhueta de Cara surgiu no topo de uma longa escada rolante que ligava o primeiro ao segundo andar. A distância, 20 metros. Sem hesitar, o piloto ergueu seu canhão Gatling e puxou o gatilho. A metralhadora da ACPA ganhou vida com um rugido. 2.000 disparos por minuto, um fluxo de chumbo transformando-se em uma linha sólida de cobre no ar. As balas atravessaram a escada rolante, despedaçando a estrutura metálica e lançando fragmentos de pedra e aço pelos ares. Mas, sem sangue.
sem carne. Cara desapareceu antes que as balas pudessem atingi-lo. Uma esquiva de sorte no último segundo? Não importa. Ele não vai escapar. O piloto da Akpa avançou furiosamente, parando na base da escada rolante destruída. Então, ele se agachou, apoiando suas pernas mecânicas. Pulou. Um único salto o impulsionou 5 metros no ar, direto para o segundo andar. E ali, ele viu Carl. Apenas. Carl não estava mais correndo. Ele estava esperando. Como se ele estivesse esperando por esse momento o tempo todo. Carl lançou uma granada. Desta vez, explodiu, em pleno ar, bem no caminho da Akpa. A onda de choque atingiu o piloto com força, interrompendo o impulso ascendente, fazendo-o despencar de volta para o primeiro andar. A última coisa que ele conseguiu fazer, antes de se chocar contra o chão com um estrondo ensurdecedor, foi puxar o gatilho. Mas ele nunca chegou a ver se acertou o alvo. Capítulo 55. 4 segundos. Ufa, ufa. Carl ofegou, sentindo o fio quente de sangue escorrer por sua testa. Ao menos ele ainda estava vivo. Ele havia previsto que o piloto da Akpa atiraria nele, então ele se esquivou com antecedência. Ele não havia sido atingido diretamente pelos projéteis de 20 milímetros que poderiam tê-lo partido ao meio, mas os estilhaços das balas que atingiram o chão o feriram bastante. Cara arrancou um pedaço da camiseta debaixo do colete à prova de balas, limpando o sangue da testa antes de improvisar um curativo no ferimento, só para evitar que o sangue o segue na luta que se aproxima. Isto é muito mal. Ele olhou para o relógio. 8 minutos. Agora restavam apenas cerca de 7. Isso significava que ele tinha 7 minutos para derrotar um membro da Akpa, e leve o alvo até a Praça Konpeki. Continue sonhando. O que ele tinha? Um monoviri, uma pistola tecnológica Kenshin e algumas granadas. E ele deveria derrubar um Akpa de 2,5 metros de altura? Um tanque ambulante cuja manopla blindada era quase tão larga quanto todo o seu corpo. Isso é uma baita sacanagem de alta dificuldade. Uma tentativa de Seedron sem levar dano? Seria ótimo se ele pudesse recarregar a partir de um ponto de controle. Ele provavelmente conseguiria passar em 10 tentativas ou menos. A mente de Cara trabalhava a mil, tentando bolar algum tipo de estratégia de batalha. Então, ele ouviu. O membro da Akpa que ele acabará de expulsar do segundo andar estava se movimentando novamente. O peso descomunal da coisa tornava impossível ignorá-la. E então, silêncio. Cara ficou paralisado. O inimigo parou de se mover. Por quê? Um segundo atrás, o cara estava determinado a alcançá-lo. Ele estava simplesmente parado sem fazer nada? O estômago de Cara revirou. E então, ele descobriu. Ele não precisa mais subir aqui. Te peguei. Dentro do capacete, o piloto da Akpa sorriu. Ele ergueu seu canhão Gatling, apontei para a posição de Cara no segundo andar, e foi demitido. O estrondo dos tiros abafou tudo. Cara não foi atingido diretamente, mas o chão sob seus pés foi completamente aniquilado. Antes mesmo que ele pudesse reagir, toda a seção do segundo andar desabou. Boas notícias, ele teve sorte. Nenhuma bala o atingiu de fato. Más notícias, o círculo de destruição tinha 6 metros de diâmetro, e ele não tinha rota de fuga. Então, ele caiu. O piloto da Akpa deu um sorriso irônico. Sua tática funcionou. Ele obrigou Carla a encará-lo de frente. A diferença nos equipamentos era muito grande. Os esforços desesperados de Caro não passavam de desafio infantil, facilmente neutralizado. Parece que acabou o rato. O canhão Gatling da Akpa girou em direção a Cara. Mas antes que ele pudesse puxar o gatilho, a mão de Carla estendeu-se rapidamente. Um fino fio de prata estalou para a frente, um monofio. Podia cortar carne, metal e osso. Era extremamente afiada. Mas havia uma coisa que não conseguia cortar: a armadura de um Akpa. O monofio cortou cerca de 1 centímetro da blindagem externa do Akpa, envolvendo a superfície. Cara deu um puxão, e logo percebeu que toda a sua força não era páreo para um único dedo da Akpa. Bem, parece que é isso mesmo. O piloto da Akpa nem sequer se mexeu. Mesmo enquanto Cara atacava, o canhão Gatling continuava a se erguer lentamente, e a arrogância presunçosa de quem olha para um inseto de cima nunca abandonou a postura do piloto. Cara conseguia ouvir o monofio se tensionando, o zumbido mecânico da tensão atingindo seu limite. Certo, entendi, isso é pedir demais de você. Só mais um favor então. Mesmo que parecesse desesperador e feio, ele não ia se entregar sem lutar. Sejam testemunhas da minha luta final. Cara sorriu. O piloto da Akpa estava confuso. O que ele queria ver era o desespero de Cara. Seja raiva, terror ou súplica. Qualquer coisa, menos um sorriso. Porque isso significaria que sua superioridade teria sido comprovada. E no entanto, eis que surge um mercenário de rua. Sorrindo? Obrigado por me subestimar. O monofio enrolado no braço do Akpa acendeu-se subitamente. Estava carregando. Quando totalmente carregados, os monofilamentos podem aprimorar suas lâminas já extremamente afiadas com calor elétrico. E aquele único momento de clareza aprimorada foi o suficiente. ZZZZT. O crepitar da eletricidade ecoou. O monofio afundou mais fundo. Não 1 centímetro, mas 10. A armadura de metal se partiu em pedaços. Suas bordas brilhavam intensamente, quase derretendo. E abaixo disso, carne. Pela primeira vez na vida, o piloto da Akpa sentiu dor. Não apenas dor física, mas foi um golpe para o seu orgulho. Ele estava acima dos humanos, além deles. Intocável.
Mas agora, ele havia sido ferido por um mero ser humano. Será que irritei um deus? Quem diria? Carl recuou bruscamente. O fio único chicoteou, cortando ambos os pulsos do Akpa, como uma faca quente na manteiga. Suas próprias mãos foram decepadas. Um corte limpo como o de um cirurgião. A Monoviri nunca decepciona. Quando Carl caiu para trás, as mãos decepadas, ainda segurando o monofio, permaneci fiel à armadura da Akpa. Seus braços, agora semimecânicos, jorravam sangue. Mas o implante cibernético cumpriu sua função. Agora, chegou a vez de Carl. Ele estava caindo, seu corpo desabando para trás. Acima dele, ele viu a luz. O teto do segundo andar estava quebrado. A luz do sol penetrava pelas frestas. Os lustres destruídos deixaram todo este andar na escuridão, mas lá em cima, estava claro, assim como um céu limpo. Carl se deixou cair, e o piloto da Akpa, ainda se recuperando da dor, não percebeu. As mãos decepadas permaneceram presas à sua armadura. Tinha acabado de abrir, dentro, 2 granadas. Seus alfinetes já haviam sido arrancados há muito tempo. Bem, quantos segundos leva para uma granada explodir depois que o pino é puxado? 4, talvez 5? E quantos segundos se passaram? Exatamente 4. Bum! Capítulo 56, Lenda. Carl foi arremessado para longe pela explosão, mas ele não estava morto. Uma detonação a queima-roupa da qual até mesmo um membro da Akpa teria dificuldades para sobreviver. Mas Carl ainda estava vivo? Por quê? Porque a Akpa sofreu a maior parte do impacto. As granadas estavam envoltas em fio de nylon, penduradas nos braços do Akpa, e quando as mãos decepadas de Carl se abriram, as granadas caíram em seu peito. A explosão ocorreu em frente ao Akpa, onde apenas o capacete pôde protegê-la. Entretanto, Carl tinha bastante cobertura. Primeiro, os braços blindados de aço do Akpa, mais grossos que todo o seu corpo, bloquearam a maior parte da explosão. E segundo, aquele canhão Gatling que a Akpa estava segurando. Aquela coisa tinha um cano enorme, um corpo robusto, o escudo perfeito. Com uma cobertura tão sólida e considerando que ele já havia se abaixado até o chão, Carl não tinha motivos para morrer. Mas morrer não era o mesmo que estar bem. Puta merda, isso dói. Deitado em meio aos escombros, cercado por lustres quebrados e destroços, Carl se sentia como um pedaço de carne retalhada. Cada nervo do seu corpo gritava. Dói demais, mas não me deixa morrer. Que tipo de piada cruel é essa? Carl se mexeu um pouco, e imediatamente percebeu. Ele mal conseguia se mexer. Droga, ainda preciso tirá-la daqui. Como ele iria carregá-la agora? Fazer com que ela se apoie nas costas dele? Será que ela teria forças para aguentar com esses ferimentos? Quanto tempo restava? Talvez 4 minutos? 4 minutos. Rangendo os dentes, Carl forçou seus braços mutilados a se erguer até conseguir sentar. 4 segundos de repouso. Depois mais 4. Ele só precisava se levantar. 1. Rachadura. 2. Clang. 3. Crunch. 4. Uma mão emergiu dos escombros. Um braço estilhaçado e ensanguentado pendurado por um mero fio de músculo, quase sem ligação. Ah, pelo amor de Deus! Carl observou impotente enquanto a pilha de escombros se deslocava. A Akpa empurrou os pedaços de concreto quebrados para o lado, com a cabine de pilotagem rachada e faíscas elétricas fascando por toda parte. Apesar de seu estado deteriorado, o piloto continuava de pé. Você não pode simplesmente continuar morto? Carl tentou alcançar seu Kenshin, mas lembrou-se de... Ele não tinha mãos. Eu é que deveria estar te perguntando isso. Pela primeira vez, o piloto da Akpa falou. Seu rosto meio destruído esboçou um sorriso vitorioso. Em comparação com Carl, que mal conseguia se mover, ele ainda conseguia controlar sua Akpa. Essa lacuna na mobilidade foi o fator decisivo. Por mais feia que tenha sido essa batalha, não importa o quão perto ele tenha chegado da morte, nada disso importava. Ele venceu. Então, é assim que a vitória realmente se sente. A Akpa avançou a passos largos e estrondosos, não tão lento e brincalhão como antes, mas realmente lento devido a danos. Mas a velocidade já não importava. Carl não conseguia se mexer. Tudo que o piloto precisava fazer era caminhar até lá. E termine isto. A execução mais simples. Um único soco. Um punho de metal em seu torso. E a parte superior do corpo de Carl teria desaparecido. Havia alguma saída? Carl fez uma busca mental. Mas no fundo, ele já sabia. Dessa vez, ele estava realmente morto. Eu, com 8 anos, olhando fixamente para as gotas de chuva na janela do carro, apostando em qual deles venceria a corrida. E então veio uma rajada de vento e levou tudo embora. Talvez, mesmo naquela época eu já soubesse. As coisas raramente saem como você quer. Arrependimento. Arrependimento de quê? Parece que ele não conseguiria tirar Brown, Oliver e os outros de lá em segurança. Esse emprego. Talvez ele realmente fosse morrer sob as flores de cerejeira. Havia mais alguma coisa? Claro. Carl lembrou-se subitamente de algo importante, tão importante que no instante em que pensou nisso, seu ânimo se elevou um pouco. Nem sequer cheguei a comer a carne de porco que pedi. A senhora Wells, a irmã de Oliver, o pai dele. Se eles soubessem que estávamos mortos, ficariam devastados, não é? Talvez. As pessoas realmente pensem em coisas aleatórias antes de morrer. Mas a morte não espera. Passos pesados pararam bem na frente dele. Que delícia! Acho que nunca vou te esquecer. Você não vai se esquecer de mim? Carl deu um sorriso fraco. Então vou descer primeiro e apreciar a paisagem.
Talvez eu te dê uma surra de novo quando você chegar lá. Parece ótimo. É melhor você começar a aprender a pilotar um Akpa ou eu ganho de novo. O piloto da Akpa deu uma risadinha. Então, sem hesitar, seu punho desceu com força. À beira da morte, não havia mais nada a dizer. Cara deveria ter fechado os olhos e aceitado. Mas ele não fez isso, porque ele viu alguma coisa. O tempo não desacelerou? Não era ele. Ele conseguiu ver alguém se movendo em alta velocidade. Essa figura? Aquilo era uma máquina. Outra máquina. Sandevistan. Nesse instante congelado, Cara viu uma figura cruzar o campo de batalha a uma velocidade sobre-humana, aproximando-se dele e do piloto da Akpa. Então, uma mão metálica estendeu-se. Naquele momento, nem mesmo uma gota de sangue que caísse teria perturbado o silêncio. O piloto da Akpa percebeu. Seus olhos se moveram lentamente, tentando entender o que estava acontecendo. Mas em seu estado debilitado, ele não foi rápido o suficiente. Uma mão mecânica envolveu sua garganta exposta, e então, com um leve aperto e puxão, ele havia perdido a cabeça. Cara assistiu a tudo. Observei a expressão de choque paralisante do piloto da Akpa, aquele sorriso persistente em seu rosto desfigurado, ainda convicto de que a luta já havia terminado. O mesmo sorriso irônico que Cara ostentava momentos antes. Desculpe, parece que desta vez tive sorte. Cara piscou. Um jato de sangue caiu sobre ele. Vá em frente. Vou levar o meu tempo, e depois vou te dar uma surra quando chegar lá. O assassino metálico que acabará de arrancar a cabeça do piloto virou-se para Cara. Não, aquele homem se virou para Cara. Um par de olhos vermelhos brilhantes. Eles não tinham nenhuma humanidade. Apenas uma fria e impiedosa intenção de matar. Garoto, vou assumir o seu lugar. Essa foi a última coisa que Cara ouviu, antes que ele perdesse a consciência. E Cara sabia quem ele era. Na verdade, todos os mercenários do mundo sabiam quem ele era. Uma lenda. Adam Smasher. Capítulo 57. Uma pétala por uma pétala. Sinto como se tivesse voltado dos mortos. Com certeza. Você ficou por um fio durante 2 dias, quase morreu. Deitado na cama do hospital, as primeiras palavras de Carl ao acordar foram imediatamente comentadas por Jack. Então, o que diabos aconteceu? Carl olhou para Oliver, que estava sentado do outro lado da cama. Ele não fazia ideia de por que havia acordado em uma cama de hospital. E porque a primeira coisa que ele viu foram 2 caras idiotas olhando para ele. Carl, acho que você pode simplesmente nos insultar diretamente. Não precisa disfarçar como uma conversa casual. Oliver, todo enfaixado, claramente também não estava em boas condições. Depois de revirar os olhos para Carl, ele explicou o que havia acontecido. O sprint final de Carl para atingir o alvo foi, na verdade, mais longo do que ele havia pensado inicialmente. Enquanto a Akpa estava ocupada à sua procura, a equipe médica estacionada na Kopeki Plaza localizou o alvo e a colocou sob custódia protetiva. E como o alvo havia chegado em segurança, os atacantes receberam ordens para se retirar. E então, quando Jack e os mercenários sobreviventes chegaram ao último local conhecido onde Carl estava, eles viram o corpo dele sendo levado embora sob um lençol branco. Todos nós pensávamos que você estava morto. Jack até começou a gritar e tentou recuperar seu corpo. Bobagem. Quem estava gritando era você. Eu só entrei correndo. Jack corrigiu Oliver com um resmungo irritado e continuou a história. Foi então que a equipe médica da Arasaka os informou de que Carl na verdade não estava morto. Antes de receber seu próprio tratamento, o alvo deu ordens específicas para garantir que Carl também fosse tratado. O lençol branco servia apenas para cobri-lo, porque ele tinha uma aparência muito macabra, e os médicos não queriam assustar a moça. Falando naquela moça, nosso alvo, Carl, você ao menos sabe quem ela é? Jack bateu com a mão na cama, visivelmente excitado. Além de fazer a cama tremer e o corpo dolorido de Carl estremecer, a ação não surtiu muito efeito. Na verdade, protegemos alguém extremamente importante. Nunca imaginei que estaríamos protegendo alguém como ela. Jack respirou fundo. Ela é uma Arasaka. Eu conheço a Arasaka. A Arasaka é uma mega corporação japonesa administrada por uma família. Ela fornece serviços de segurança, bancários e jurídicos para as maiores corporações do mundo. Em 2075, ela é uma das entidades mais poderosas do planeta. Uma princesa corporativa de um império dinástico. É claro que Cara sabia. Então, qual é o problema? O problema é enorme. Oliver cortou para dentro pela lateral. Arasaka Nako. Sua mãe é Arasaka Michiko, uma das principais líderes da corporação. E o bisavô dela? Arasaka Saburo. Aquele Arasaka Saburo, cara. O imperador de Arasaka. Um dos homens mais poderosos do planeta. De alguma forma nos envolvemos com a família dele. Para mim, parece ótimo. Cara manteve a calma. Aceitamos um trabalho. Concluímos o trabalho. É assim que as coisas funcionam entre um cliente e um empreiteiro. Tem certeza disso? Oliver ergueu uma sobrancelha, observando Cara atentamente. Não havia nada de suspeito na expressão de Cara. Quer dizer, Jack e eu podemos afirmar com certeza, não temos nenhum vínculo com ela. Mas e você? Oliver levantou o cobertor que cobria os braços de Carl e apontou para as mãos dele. Se você não tivesse nenhuma ligação com ela, então por que ela exigiu pessoalmente que você fizesse tratamento? Por que ela pagou uma equipe inteira para substituir suas mãos? Minhas mãos? Só agora Cara percebeu, suas mãos estavam diferentes. A última coisa de que ele se lembrava antes de desmaiar, suas mãos haviam sumido. Seus braços foram dilacerados. Mas agora,
Cara levantou os braços. Suas mãos pareciam iguais, mas eles não sentiam o mesmo. Havia um novo tipo de força sob sua pele. Isso é, a melhor estrutura óssea reforçada com titânio. A medula óssea mais bem densificada. As melhores juntas cibernéticas. A melhor pele sintética. A voz de Oliver era indecifrável. Carl, agora você conseguiria abrir um buraco em uma parede de concreto com um soco. Carl tentou mover a mão para coçar a cabeça, mas percebeu. A sensação era exatamente a mesma de sua mão antiga. Na verdade, pareceu até mais suave. Tudo era o melhor. Aquilo foi bastante assustador. Isso não prova nada. Cara deu de ombros. Ela é uma princesa da Arasaka. Ela é rica. Ela viu o quanto trabalhamos duro, então nos deu uma recompensa. Isso não é bem normal? Normal? Jack e Oliver trocaram olhares. Cara parecia estar falando sério de verdade. Como se ele realmente acreditasse que não havia nada de estranho nisso. Mas será que realmente existiu um herdeiro da Arasaka com consciência? Sem chance. Isso era extremamente suspeito. Certo. Digamos que não nos importamos com nada disso. Oliver tirou um chip de dados e o colou no cobertor de Cara. Então explique isso. Explicar o quê? Cara pegou o chip, vendo os olhares expectantes de Oliver e Jack, conectou à sua interface neural. Um segundo depois, um número apareceu em sua conta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1 milhão de redemoinhos? Cara ficou paralisado. Espere aí, não era para serem 100 mil? Sim, nós também pensamos assim. Jack estreitou os olhos, analisando com desconfiança a expressão de Cara. Ele estava começando a se preocupar? O amigo dele, vendeu alguma coisa? A princesa da Arasaka ofereceu isso como um bônus pessoal. Disse que era só para você. E o intermediário ainda nos pagou os 100 mil iniciais depois. O olhar de Jack atravessou Cara com força. Então, Cara, tem certeza de que não tem nenhum problema? Eu acho. Cara pensou por um instante. E encontrou uma razão. Só pode ser porque eu derrotei um Akpa sozinho, né? Putz, quase morri. Qual o problema em ganhar um dinheiro extra? Ah, nós sabemos. Jack bufou. As imagens daquela briga ainda estão circulando. Alguém as vazou. A cidade inteira está falando disso. Os ACPAs são proibidos em Night City. E então, de repente, aparece um membro da Akpa. E um mercenário quase o derruba. Car, você é famoso. O nome de peso? Car piscou. Praticamente isso. Oliver continuou a observá-lo, ainda um pouco cético. Mas depois de um instante, ele apenas riu. Ah, tanto faz. Enquanto você estiver vivo, está tudo bem. Se você diz que não é nada, então não é nada. Jack deu um tapinha no ombro de Cara. E se a Arasaka algum dia fizer alguma coisa com você? Vocês nos têm. Por que vocês acham que eu sou uma garota indefesa sendo forçada a um casamento corporativo? Caro suspirou. Vocês dois sabem que eu odeio o corpo de fuzileiros navais. Ela te deu os melhores braços cibernéticos. E 1 milhão de redemoinhos. Bem, quero dizer, não odeio todas as pessoas do mundo corporativo. Só os babacas. Sim, tanto faz. Jack e Oliver reviraram os olhos e começaram a ajudar Cara a se arrumar. O hospital da Arasaka dava arrepios neles. Se não fosse por Cara, eles nem sequer teriam posto os pés aqui. Agora que Cara estava acordado, era a hora de dar o fora dali. Então, você viu o Adams mexer? Só por alguns segundos. Depois, desmaiei. Aquele cara é uma lenda. Em outra parte do hospital, bem acima deles, um par de olhos violeta observou a silhueta de Cara desaparecer na distância. Por dentro do seu kimono esvoaçante, uma pequena faca deslizou entre seus dedos, tão rápido que era quase invisível a olho nu. Uma flor de cerejeira já caiu 1000 vezes. Mas desta vez, acabou nas mãos de alguém. A faca voou para frente e esfaqueou um Max Dock inutilizado e manchado de sangue. Há 2 dias, ela segurava firmemente esse mesmo inalador com as mãos, pressionada contra sua própria ferida. A força dela naquela época tinha sido tão apertado quanto de Cara quando ele segurou aquela granada, pétala por pétala. Capítulo 58. Mishi. Após Cal e os outros saírem do hospital, a primeira parada deles foi a clínica de Victor. Eles ainda se sentiam um pouco inseguros em relação à tecnologia da Arasaka. Algumas horas depois, esses implantes cibernéticos estão entre os melhores disponíveis no mercado atualmente. Alguns deles são até modelos internos que as corporações não vendem publicamente. Em que enrascada vocês se meteram dessa vez? O Cal perdeu metade de um braço e o substituiu por algo que nem sequer tem uma porta dos fundos. Caramba, quem instalou isso sabia o que estava fazendo. O cirurgião Victor baixou a tela ao lado da mesa de operação, estalando a língua em espanto enquanto examinava as novas mãos de Cal. Ou de Vic, você não viu todos os vídeos que as pessoas têm compartilhado na cidade nos últimos dias? Jack apontou para o computador na mesa de Victor. Basta pesquisar mercenários e Akpa e você verá no que Cal se meteu. Akpa, vocês se depararam com uma dessas coisas? Victor continuou ajustando os dados, balançando a cabeça. Bem, se você conseguiu voltar vivo, eu diria que teve muita sorte. Não me diga. Oliver esticou as costas com uma mão na cintura e bocejou. Tenho sonhado com tiros há dias. Você quer que eu lhe prescreva alguns sedativos? Não, acho que já estou me acostumando. Enquanto conversava com Oliver, Victor terminou a última etapa da calibração de dados. Ele largou o tablet e olhou para Cal. Muito bem, você pode ir. Nenhum problema detectado. Você está em perfeita saúde. Obrigado, velho Vic.
Cal sorriu, saltou da mesa de operação e fez um convite. Que tal jantar e assistir a um filme conosco hoje à noite? E uns drinks para comemorar que você voltou inteiro? Amanhã é melhor. Tenho um paciente que chega mais tarde, provavelmente ficarei ocupado a noite toda. Victor empurrou a cadeira de volta para sua mesa e acenou para eles, dispensando-os. Divirtam-se à vontade esta noite. Vamos lá, velho Vic, você é um de nós. Jack deu uma risadinha, mas Victor apenas acenou com a mão, dispensando a situação. Não, estou velho demais para essas coisas. Vocês, crianças, vão se divertir, só não fiquem fora até muito tarde. E tragam o Cal de volta amanhã para uma consulta de acompanhamento só por precaução, caso haja algum problema de rejeição. Muito bem, então traremos Cal amanhã. E já que estamos nisso, vamos te arrastar até a casa do Oliver para tomar uns drinks. Após se despedirem, o grupo saiu da clínica de Victor e seguiu para Mish's Esotérica, a pequena loja administrada por Mish, namorada de Jack. Jack empurrou a porta dos fundos e a chamou. Como vão os negócios, Mish? Como sempre, quase nenhum cliente. Vocês pagaram tudo direitinho? Mish, a namorada de Jack, era uma mulher loira com maquiagem esfumada nos olhos. Antes de se virar ao ouvir a voz de Jack, ela estava sentada ociosamente no balcão, olhando para a rua, esperando que um cliente entrasse. Sim, está tudo bem entre nós. Jack caminhou naturalmente até Mish, apoiando-se no balcão com uma das mãos e se aproximando um pouco mais dela. Estamos planejando trazer o velho Vic para a casa do Oliver amanhã. Quer vir passar um tempo conosco? Jack e Mish não estavam juntos há muito tempo, mas se conheciam desde crianças, eram praticamente amigos de infância. A interação entre eles era naturalmente confortável, mas Mish ainda assim recusou o convite dele. Vocês dois podem fazer a própria festa. Prefiro não ter que arrastar vocês bêbados para casa mais tarde. Como mulher, Mish obviamente não podia simplesmente dormir na casa de Oliver como Jack, Cal e Victor faziam. Se ela fosse, teria que voltar para casa sozinha, e Jack não se sentiria à vontade para deixá-la fazer isso. Isso provavelmente significaria que ele também acabaria voltando bêbado com ela. Que tal mudarmos de local? Oliver, que estava ouvindo de lado, sugeriu. Poderíamos ir ao El Coyote. Assim, podemos relaxar e... Antes que pudesse terminar, sentiu um puxão no braço. Instintivamente virou-se para a esquerda e encontrou Cal olhando para ele com um olhar do tipo, que diabos você está dizendo? O que? Oliver, confuso, seguiu o olhar de Cal em direção a Mish, então a ficha caiu. Putz, isso foi burrice. Talvez fosse a falta de sono mexendo com a cabeça dele, mas ele tinha deixado passar algo completamente. Sugerir El Coyote provavelmente foi uma ideia ainda pior para Mish, porque em El Coyote, a Sra. Wells estava lá. A Sra. Wells nunca gostou muito de Mish como namorada de Jack. Ela sempre preferiu a ex-namorada dele, aquela da casa dos Valentinos. Por causa disso, as coisas entre Mish e a Sra. Wells eram estranhas. Encontrá-la lá? Seria uma grande confusão. Oliver coçou a cabeça sem jeito. Esquece o que eu disse, Mish. Foi mal. Está tudo bem. Não é nada demais. Mish minimizou a situação, mas havia uma leve tristeza em seus olhos. Ela realmente amava Jack, seu amigo de infância que se tornou namorado, mas amor e família nem sempre se misturavam bem. Drama clássico de sogra. Cal suspirou internamente ao observar o constrangimento de Oliver e Jack se esforçando para encontrar as palavras certas para consolar sua namorada. Mish era uma boa moça. Qualquer um que passasse um pouco de tempo com ela podia perceber isso. Cal estava genuinamente feliz por Jack ter alguém como ela. Mas ao mesmo tempo ele também respeitava a Sra. Wells. O conflito entre os dois era algo que Cal não fazia ideia de como resolver. Puxa, mesmo sendo de fora, parecia uma situação impossível. Jack passou por momentos muito difíceis. Mas antes que o clima ficasse ainda mais desconfortável, o celular de Cal acendeu com uma chamada recebida, quebrando a tensão. Quem quer que você seja, eu lhe devo esta. Ei, quem é esse? Cal nem sequer verificou o identificador de chamadas antes de atender, falando deliberadamente alto o suficiente para que todos ouvissem. Como esperado, os outros imediatamente voltaram sua atenção para ele. Tem um trabalho para você. Você vai querer participar. KK. Aquela voz? Blanca. Sim. O que não reconhece meu número? Nem minha voz agora? Não, claro que não. O tom de Cal mudou imediatamente para um modo profissional. Ele sempre era educado com empregadores generosos. Eu só não esperava que você falasse comigo como se eu fosse um faz-tudo. Conversa de faz-tudo? Então é assim que todos eles falam, né? Tanto faz. Cal, você conhece Afterlife? Me encontra lá. Tem um trabalho para discutir em detalhes. Cal mudou para o modo viva voz, permitindo que todos ouvissem a conversa. No momento em que a vida após a morte foi mencionada, os olhos de Oliver e Jack brilharam. Vida após a morte? Como no bar da vida após a morte? O bar onde só entravam intermediários, clientes e mercenários de elite? Sim. Aquele clima tenso? Sumiu completamente. Capítulo 59. Vida após a morte. Ei cara, Oliver, como estou? Jack sacudiu a poeira do paletó, exibindo um sorriso confiante. Por acaso eu pareço um mercenário durão pronto para entrar na vida após a morte? Ah, você está se esforçando demais. Oliver olhou para o quadril de Jack, onde uma submetralhadora Saratoga estava posicionada estrategicamente para ser vista. Em seguida, ele deu um tapinha em seu próprio Shingen, igualmente visível, mas de maneira mais casual. Você deveria aprender comigo. Sutil, porém profissional.
Que diabos vocês dois estão fazendo? Cara lançou-lhes um olhar inexpressivo. Desde que souberam que iriam para a vida após a morte, estavam agindo como crianças empolgadas, e quanto mais perto chegavam, mais burros ficavam. Carl, Oliver e Jack de repente ficaram sérios, olhando para ele como se fosse um idiota. Você sequer tem noção de para onde estamos indo? Claro, cara deu de ombros. Um bar onde mercenários conseguem trabalhos. Costumava ser um necrotério. Qual é o problema? Qual é o grande problema? Jack ergueu os braços. Só mercenários de verdade. O melhor dos melhores. Conseguir pôr os pés lá dentro. Cara, você sabe quem já esteve lá antes? Morgan Blackham, Veylan Boa Barnes. Lendas. Era uma vez, eles eram como nós vestidos casualmente, entrando num dia comum. Então, bom, consegui um trabalho. Fiz história. Estamos seguindo os passos deles, cara. Não vejo problema nenhum nisso. Car bocejou. Era apenas um bar. Um antigo necrotério, aliás. Parecia ter uma vibe muito sinistra. Não parecia ser o tipo de lugar onde você pudesse relaxar e tomar um drink. Mas e a parte dos empregos que mudam o mundo? Isso foi interessante. Ele estava curioso. O que exatamente era considerado um trabalho transformador em algo que abala o mundo? A 50 metros da vida após a morte. Eles caminharam pela pequena China de Watson, por um corredor escuro iluminado por luzes de neon, até chegarem a uma escadaria que levava ao subterrâneo. Lá embaixo, encontraram um homem enorme de pé como uma montanha. Antes de vir, Cara havia pesquisado algumas informações sobre a vida após a morte. O cara era Emerick Bronson, um segurança famoso por decidir quem era digno de entrar. Corria o boato de que ele tinha ligações com a gangue Animals, mas quem sabia se isso era verdade? Ainda assim, fazia sentido. Os Animals eram capangas de aluguel. Quem melhor para ficar de guarda na porta? Conforme se aproximavam, Emerick os avaliou. Seu olhar percorreu Oliver e Jack rapidamente, mas então parou abruptamente ao se deparar com Carl. Ele piscou, então piscou novamente. Como se ele estivesse tentando se certificar de que não estava vendo coisas. Ele até semicerrou os olhos ligeiramente, como se estivesse verificando a realidade. Ele só voltou a si quando Carl deu um passo à frente. Ai! Emerick pigarreou, endireitou-se e cruzou os braços em frente ao peito. Tem uma consulta marcada? Não podemos simplesmente dar uma olhada? Carl tinha um encontro marcado com Blanca, mas estava curioso? O que aconteceria se eles aparecessem sem serem convidados? Sem agendamento? Emerick descruzou os braços. Então não preciso te anunciar. Então, para surpresa de Carl, ele se afastou. Atrás dele, uma porta que dava acesso à vida após a morte se abriu. Carl piscou. Então piscou novamente. Espere, é só isso. Ele apontou para si mesmo, depois para Jack e Oliver. Vocês não vão nos impedir? Emerick deu um leve sorriso. Eu vi o vídeo. A cidade inteira viu. Eu teria que ser um idiota para achar que um mercenário louco o suficiente para enfrentar um Akpa não é digno. Ele acenou com a cabeça na direção de Oliver e Jack. Esses dois, sua equipe? Entrem. Equipes são bem-vindas. Pela primeira vez no dia, Carl viu Jack e Oliver sem palavras. Então agora eu sou mesmo famoso, né? Carl refletiu, estendendo a mão para a porta ao lado de Emerick. Mas assim que seus dedos roçaram ali, o segurança o deteve repentinamente. Ah, é verdade, quase me esqueci. Emerick franziu a testa, como se algo lhe tivesse ocorrido naquele instante. Qual é o seu nome? Devo anotá-lo. Se você marcar uma consulta, saberei que devo atendê-lo, imediatamente. Pode me chamar de Kaká. Cara deu de ombros. Se você não gosta de apelidos da mercenária, Cara também serve. Ok, né? Entendi. Emerick assentiu com a cabeça, estendeu a mão e empurrou a porta, abrindo-a para ele. Uma onda de luz quente e o aroma forte de álcool inundaram a entrada. Bem-vindo à vida após a morte. Aproveite sua estadia. Agradeço. Carl entrou na frente, enquanto Oliver e Jack, ainda um pouco tensos, o seguiram um passo atrás. Como guarda-costas escoltando uma pessoa importante. Qual foi a primeira coisa que Cara pensou ao ver Afterlife? Caramba, este lugar realmente parece o submundo. Sem luz natural. Tudo subterrâneo. Banhada por um brilho verde doentio. Se o inferno tivesse um bar, seria este. Pensando bem, até que fazia sentido. Todos os mercenários aqui caminhavam na tênue linha entre a vida e a morte. A vida após a morte era menos um bar e mais como um segundo lar? Um lugar onde se celebrava o simples fato de ainda estarem vivos. Assim que entraram, Oliver e Jack se soltaram um pouco. Como Blanca só precisava de Cara para assuntos de negócios, os outros dois o dispensaram com um aceno de mão e foram direto para o bar. Pareciam estar com muita vontade de beber algo. Cara também não tinha pressa em conhecer Blanca. Em vez disso, ele o seguiu, curioso sobre outra coisa. O menu de bebidas do além. Ele tinha ouvido rumores. Dizem que este lugar tinha bebidas especiais com nomes de mercenários lendários. E ele queria ver com os próprios olhos. Então, ele observou Jack pedir sua bebida. Tequila moda antiga. Um toque de cerveja. Um pouco de pimenta. Cara piscou. Isso não arde? Eu também quero o mesmo, disse Oliver. Como se isso fosse totalmente normal. O barman, completamente impassível, assentiu com a cabeça. 2 Johnny Silverandes a caminho. Cara ficou paralisado. Johnny Silveran? Ele conhecia aquele nome. Um roqueiro. Um terrorista. Uma das figuras mais infames da história. Por que diabos esse bar tem um drink com o nome dele? Cara não fazia ideia. Mas ele estava prestes a descobrir. Capítulo 60. Cooperação.
Você quer uma lata, Cal? Sentada em uma mesa no Afterlife, Blanca tomava seu drink preguiçosamente. Quando viu Cal se aproximar, apontou para uma lata fechada de Bum Bum Monk que estava sobre a mesa. Vou dispensar o Bum Bum Monk. Bebidas com xarope de milho rico em frutose têm um gosto enjoativamente doce para mim. Cal sentou-se casualmente no sofá, deu uma olhada na seleção de bebidas à frente de Blanca e escolheu uma para si. Vou tomar apenas um chá doce. O sabor o fez lembrar de chá preto gelado, uma das poucas coisas em Night City que dava a Cal um gosto familiar de casa. Blanca observou Cal abrir a garrafa e tomar um gole. Ela continuou bebendo sua própria bebida e somente depois de terminar tudo, recostou-se no sofá, finalmente parecendo relaxada, com uma postura preguiçosa e despreocupada. Você tem se destacado na cidade ultimamente. Eu sei. Mal acordei e meus amigos já começaram a me contar sobre isso. Cal não entendia bem porque seu empregador estava tocando no assunto. Ele estava ali para trabalhar, não para bater papo. Como antes, bastava dar a ele o pagamento, o local, o alvo, e ele daria conta do recado. Simples e direto. Você sabe quem estava pilotando aquele ACPA? O piloto? Isso despertou o interesse de Cal. Você sabe alguma coisa sobre isso? Como eu poderia não fazer isso? Você acha que eu teria tempo para ficar sentado bebendo e esperando por você se eu não fizesse? Eu fui promovido. Assumi um cargo de gerência relacionado a toda essa confusão. Então esta foi realmente uma operação da Militech? Imaginei que você conseguiria juntar as peças. Blanca não ficou surpreso. Afinal, havia apenas um punhado de corporações capazes de contrabandear um ACPA para Night City sem serem notadas. Mas havia uma coisa que ela precisava corrigir. Mas não me culpem. Eu não fazia ideia de nada disso. Mesmo se soubesse, jamais teria ousado mexer com a princesa da Arasaka. Tudo isso foi orquestrado por um grupo dentro da Militech que não estava nada satisfeito com Michiko Arasaka. Eles trabalharam em conjunto com os jovens talentos da Arasaka. Os jovens talentos? Cal franziu ligeiramente a testa. Ele se lembrou de Anako Arasaka chamando tudo aquilo de teste. Seriam esses tais jovens talentos a verdadeira incógnita em tudo isso? Afinal, a julgar pela reação de Anako, a aparição da ACPA foi completamente inesperada. E os únicos que poderiam fazer algo assim debaixo do nariz dela eram pessoas da própria Arasaka. Você conhece Yorinobu Arasaka? Yorinobu Arasaka. Cal pensou por um instante, e a informação surgiu em sua mente. A Yorinobu Arasaka, herdeiro da corporação Arasaka, o filho mais novo e único sobrevivente de Saburo Arasaka. O famoso herdeiro da Arasaka? Sim, já ouvi falar dele. As coisas já estavam bastante claras. Eles querem usar a morte de Anako Arasaka como catalisador para provocar uma guerra entre Arasaka e a Militech. Para ser preciso, o alvo deles não era a princesa da Arasaka, era a mãe dela, Michiko Arasaka. Michiko Arasaka era filha de Kei Arasaka, irmão mais velho de Yorinobu, e de uma nipo-americana. Nascida e criada nos Estados Unidos, ela se identificava mais como americana. Mesmo tendo retornado posteriormente para a família Arasaka, dentro da corporação, ela ainda era considerada uma das figuras-chave alinhadas à Militech. Naturalmente, isso a tornava uma ameaça para a facção Falcão e para certos indivíduos dentro da Militech que também estavam ansiosos para intensificar as hostilidades. O inimigo do meu inimigo é meu amigo. Ao analisar as coisas dessa maneira, todos os eventos aparentemente inexplicáveis começaram a fazer sentido. Saburo Arasaka sempre desconfiou da linhagem de Anako. Afinal, ela era filha de Michiko e de um americano de sangue puro. Por razões desconhecidas, Anako se submeteu voluntariamente a um teste de pureza sanguínea no estilo Bushido, conduzido pelo próprio Saburo. E durante esse processo, certas facções dentro da Arasaka e da Militech, aquelas que tinham Michiko como alvo específico, interferiram na situação. Foi assim que a ACPA, uma verdadeira máquina de guerra, entrou em cena. E como resultado, Cal acabou levando uma surra. Que tipo de besteira é essa? Blanca, percebendo que Cal havia compreendido completamente a situação, falou novamente. O motivo de eu estar lhe contando tudo isso é porque ainda há assuntos pendentes que preciso que você resolva. Vamos voltar à pergunta original, me distraí com suas perguntas. Você sabe quem era aquele piloto da ACPA? Tudo que sei neste momento é que eles eram da Militech. Bem, agora você vai aprender um pouco mais. Seu indicativo era 10. Seu nome verdadeiro foi apagado no momento em que ele entrou para a Militech. Ele foi o melhor piloto que nossa empresa treinou em anos. Então, o que isso significa é que havia outros, não tão habilidosos quanto ele, mas ainda assim de alto nível. E cada um deles se sente humilhado pela morte de 10. Eles não podem ir atrás de Adams Macher, porque ele agora está sob o contrato com Arasaka. Então, em vez disso, eles estão de olho em você. Em mim. Parece ser um daqueles casos de não conseguimos derrotar o Adams Macher, então vamos descontar em algum mercenário de rua. Bem, que venham. Eu vou acabar com eles um por um. Não é como se eles fossem conseguir infiltrar outro membro da ACPA na cidade. Isso é improvável. Só este já causou caos suficiente. A Arasaka e a Militech estão se culpando mutuamente e transferindo a responsabilidade uma para a outra. Mas exoesqueletos, esses ainda estão dentro de um limite aceitável. Exoesqueletos. Será que esses caras não têm nada melhor para fazer? Estão só se alinhando para morrer? A Militech não tem missões de verdade para eles? A divisão de P&D deles está muito interessada nos dados de combate. Os chefes de departamento ficarão mais do que felizes em usá-lo como cobaia, comparando o desempenho do ACPA com o de combates com exoesqueletos. Blanca deu um sorriso irônico.
Foi por isso que entrei em contato com você, Cal. Quero formar uma equipe. Vamos acabar com essa elite da ACPA. O que você ganha com isso? Cal encarou o sorriso irônico de Blanca. Você não acabou de dizer que está no comando deste departamento agora? Esses caras estavam sob a gestão anterior. Aqueles que já foram para o fundo do oceano. Eu não confio neles. Em outras palavras, se ela confiasse neles, Cal teria sido o alvo. Faz sentido. Você é um verdadeiro cão de guarda corporativo. Então, que tal formarmos uma equipe? Estou dentro. Mas espero ser pago. Quem se beneficia com isso é você, certo? Tudo o que você precisa fazer é me passar informações e ficar de braços cruzados enquanto eu cuido do trabalho. Enquanto isso, sou eu quem arrisca a minha vida. Tecnicamente, isso também é para salvar a sua pele. Mas eu sabia que você diria isso. Blanca já entendia como Cal funcionava. Ela levantou 2 dedos. Posso dar um jeito e conseguir 2 implantes cibernéticos da Militech para você. Sem pegadinhas. É um prazer fazer negócios. Cal apertou a mão de Blanca sem hesitar. PS, linhagens e honra são levadas muito a sério no Japão, e Saburo Arasaka é exatamente o tipo de homem que preza por esses valores. Se você quiser uma representação detalhada da filosofia Bushido, confira a série de mangá Sengoku de Hideo Miyashita. A forma como ilustra o modo de vida samurai é incrivelmente bem feita, especialmente o volume 8, onde a queda do castelo de Nanao e a exibição pública de cabeças decepadas impactam fortemente em comparação com a construção da narrativa anterior. Obrigado por assistir, se gostou deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição do vídeo. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer fanfics e novels de autores pagos e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.